Mas vamos falar então da juventude, desafio atual. Quais são os maiores desafios profissionais dos jovens de hoje? Desafio emocional dos jovens de hoje é o preparatório social, né. Os jovens de hoje é o seguinte, o que a gente precisa entender, principalmente se tratando de adolescência. O adolescente, quando ele chega numa certa idade, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o adolescente, por quê? Porque é uma maturação do cérebro dele, que está passando por um processo natural da vida, e a partir dessa maturação do cérebro dele, ele vai precisar de quê? Ele vai começar a querer sentir a necessidade de ter uma liberdade. No resumo quando a pessoa chega, a criança vem passando e vai chegando no nível de adolescente, eles começam a ver os pais com outros olhos, ou seja, os pais deixam de ser aqueles pais super-heróis, e para eles, agora como eles estão com maturidade mental, eles começam a ver que os pais também erram, têm seus limites, e como eles têm seus limites, começam a impor seus limites. Então, o jovem, o adolescente, ele quer o quê? A primeira coisa que ele precisa entender, que os pais precisam entender, que está passando por um processo de maturação, de crescimento. O que que isso significa? Não é só os jovens, os adolescentes que começam a ver os pais diferentes, mas os pais também precisam ver os seus filhos com outros olhos. É um meio de comunicação, ou seja, já não são mais aqueles bebezinhos mais. Eles precisam ter limitações, aonde vai precisar ter diálogos, acordos, né, muito bem colocado, mas não privar, mas sim mostrar os seus limites e na medida que eles vão crescendo, vai dando voto de confiança e a vida vai seguindo. Então o grande problema os pais às vezes não sabem lidar com isso, continua vendo os filhos como aqueles bebezinhos, os filhos começam a se sentir preso porque a maturação cerebral deles está exigindo que ele comece a ter as suas próprias experiências e se não tomarem cuidado, fica aquele cabo de guerra. Começa as mudanças, né? Começa as Esse mudanças. estacionamento da família que acontece. Exatamente. Aí é onde que alguns vão se isolar, para de comunicar com os pais, para de interagir. Então, a melhor coisa que pode se fazer, como terapeuta formado em neurociência e também como acadêmico de psicologia, é o diálogo e buscar conhecimento de como está acontecendo essa mudança interna no seu sistema neural dos filhos nessa idade para saber lidar da melhor maneira possível. Então, e o adolescente, a internet impacta muito eles, né, na adolescência ali. Acho que faz até, assim, mais mal do que para o adulto. Tem essa pesquisa, essa aí, como que ela impacta a internet no adolescente. Em princípio, sim. Por quê? Porque o adolescente, quando ele está passando por uma fase de maturação neural, ele vai procurar qual que é a sua turma, qual que é a sua tribo, qual que são o grupo de pessoas que ele vai se identificar mais, certo? Mas a gente precisa entender que por que que a rede social se torna muito perigoso e arriscado para os jovens e para os adolescentes. Justamente por eles não ter essa percepção de risco, de perigo, acabam seguindo qualquer pessoa, indo por qualquer conselhos. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado, é preciso ter muito diálogo, é preciso ter muito comunicação entre os pais. E hoje a rede social, como é quase uma terra sem lei, e infelizmente os pais chegam a uma certa idade, não conseguem controlar os filhos, porque eles começam a criar mais habilidade com as máquinas, com a rede social do que os próprios pais, eles conseguem burlar facilmente a forma de entrar em alguns sites e entrar em alguns grupos que precisam ser observado. Mas, no geral, não só por causa da maturação, tem muitos adultos que eu atendo, pessoas que estão viciadas. Eu atendi uma pessoa que teve que, infelizmente, terminou o casamento porque a esposa estava viciada em rede social. Não necessariamente essa pessoa se expôs o que era, mas o excesso de rede social, como qualquer outro excesso, atrapalha muito a vida do ser humano. Todo vício, né? É Todo ruim, né, isso. para o ser humano. Exato. E que os pais aí, tá? Precisam observar no filho e no comportamento. Qual Tem sua dica, você aí, sua experiência isso. para passar? O que ele precisa fazer é tentar ao máximo
com diálogo, com conversa, com acordo e ver os comportamentos. É claro que tem comportamentos que vai ser natural da maturação, porque o ser humano ele é influenciado pela questão genética, biológica e social. E eu vejo também que muitos pais acabam se sentindo culpados, porque se sentem que o filho está tendo comportamentos que eles não ensinaram. Mas eles não deveriam se sentir culpados porque, é óbvio, né? Não estou tirando a responsabilidade dos pais. Estou falando aqueles que têm um conceito que fez tudo certo, mas alguma coisa saiu errado. É uma curva que eles passam, né? É escolhas que eles fazem, mas eles precisam conversar, tentar acompanhar isso e entender que não é a família não é o único ciclo social que os filhos vivem, mas a escola, o primeiro emprego, tudo isso é ciclo social. E às vezes, se os próprios filhos, os adolescentes, não dão ouvido ao que os pais estão dizendo, aquele ambiente de casa ali é só um espaço, não se tornou um ambiente. Por quê? Porque para se tornar um ambiente precisa ter diálogo e compreensão, Interação. interação, mas às vezes os pais fizeram tudo, mas o filho, o ambiente que está frequentando lá fora, está conseguindo influenciar mais eles do que a própria família que educou. E a maioria dos adolescentes, quando hoje criança já ganha um celular, né? E já vai, então, esse grande. E como lidar aí com a baixa estima do adolescente? Então, o que que acontece? Vamos falar em partes aqui. Você falou de pais que dão celulares para criança. Isso é um suicídio. É quase um suicídio mental. Por quê? Porque está acelerando demais a mente da criança. Eu conheço crianças que estão tendo compulsões. Eu conheço crianças que estão tendo compulsões nervosas porque fica o tempo todo no celular, recebendo estímulos que os cérebros delas não estão preparadas. Infelizmente, os pais estão usando os celulares para poder distrair os seus filhos, mas não sabem que isso, a médio e a longo prazo, está criando um problema gravíssimo para a sociedade e até mesmo para a família, porque o cérebro acelerado, o cérebro que está desregulado, criam pessoas ou adultos desmotivados, despreparados, compulsivos, agressivos, nervosos, e quando eles vão perceber, mas o que que aconteceu na educação? Então, a primeira coisa que tem que fazer é não dê celular para uma criança. E quando o adolescente perde o propósito da vida? O adolescente, ele vai perder o propósito da vida diante de quê? Diante da fase que ele está passando. Significa entre a identidade e a confusão de papéis. Porque como ele está passando por uma transição neural, às vezes nem ele mesmo está conseguindo compreender por que que ele está passando pelaquela fase. Por isso que muitas vezes é importante os pais perceber que o filho está ficando muito calado dentro do quarto, está ficando chorosos, está ficando isolados, precisam aproximar deles, conversar e até mesmo encaminhá-los para um profissional, para um psicólogo, para poder acompanhar essa fase transitória, né, essa maturação que eles estão passando, até que eles se sentem seguros e até que eles se sentem capazes de continuar a vida sem se fechar. Tem jovens que a gente sabe que tem jovens que se cortam, tá tão nervoso, tá tão passando por situações difíceis, que eles se cortam. Infelizmente, o número de pessoas, de jovens, que acabam até cometendo besteira com suas próprias vidas, então isso é muito sério. Então tem que ter um acompanhamento dos pais, os pais têm que ficar atentos e aproximar. Dialogar é a melhor ferramenta que se tem para você aproximar dos seus filhos. E tem uma, assim, uma porcentagem, uma pesquisa, quanto desse jovem chega na fase adulto, aí que ele olha para trás, passou isso tudo, e tem alguma aí porcentagem que continua ainda até lá para os 30, 40 anos, Então, adolescente, ou nós tem esse dado aí lá? você fez uma pergunta muito interessante. Eu estava em uma reunião ontem, se não me falha, e a gente estava falando um pouco sobre adolescente. Adolescente, às vezes, muitas vezes as pessoas medem a adolescência só pela idade.
Então, as pesquisas apontam que a adolescência pode ir até os 20 anos, 23, 25, e aí só vai se estendendo. Só que a pesquisa mostra que tem adultos adolescentizados. Por quê? Justamente um dos fatores, não é o único, é porque os pais inibiram o adolescente a ter as suas próprias experiências ali. Mais uma vez, repito, eles precisam ter um acompanhamento, diálogo, mas eles precisam também ter a sua própria experiência de vida. Então, cientificamente dizendo, a adolescência não está baseada na idade, mas na experiência de vida. Por quê? Se a pessoa tiver 30 anos, mas ainda mora com os pais, não trabalham, não enfrenta a vida, neuralmente, psicologicamente, a maturação dele é que ele ainda é um adolescente, porque a experiência de vida é que vai fazer com que ele vai amadurecendo. Na medida que ele vai tendo a sua experiência de Quando ele vida, que vai virar homem. que ele vai virar homem, né? Que aí ele vai vendo o que é a vida, aí que ele começa a viver o reverso. No começo vem aquele impulso de rebeldia, não quer obedecer. Às vezes os pais colocam o limite, ó, você vai chegar a 23 horas. Ele faz questão de chegar a 0 hora para mostrar para os pais que ele já é independente. Às vezes os pais falam, não vai nesse lugar, ele bate e vai, e aí vira aquele cabo de guerra, né? Mas o importante é que, além do diálogo, além da conversa, além da aproximação, é deixar com que eles tenham a sua experiência. Eles vão chorar mesmo, vai ter momentos que eles vão ficar tristes. É coisa da vida. É coisas da vida. Mas se o pai inibe ele de ter essa experiência, qual é o risco de ter um adulto adolescentizado dentro de casa porque não amadureceu? Mas na década de 90, nossa época lá, né? 90, 2000, era a situação que, como acreditar, naquela época o cara virava homem mais rápido, né? Hoje tem adolescente, hoje pesquisa, né? Já vi uma pesquisa falando que tem adolescente 30, 40 anos, tá dentro de casa com os pais ainda. Então acho que Exatamente. mudou o comportamento humano um pouco, tem a pesquisa sobre isso. É porque o mundo mudou, né, irmão? Ô, Valtinho? O mundo mudou. Ou seja, vamos voltar aqui de novo à rede social. Lá naquela época lá, a gente brincava de bolinha de gude, de peteca, Rouba bandeira, rouba-bandeira, finca, finca, você tá entendendo? Ou seja, esconde-esconde, né? esconde-esconde, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele era ativado, mas era passo a passo, respeitando todos os processos Isso. cognitivos, social. Hoje, mais uma vez voltando aqui, os pais colocam o celular na mão de uma criança e a criança cria uma dependência. Foi feita uma pesquisa aí que científica, tá? Que uma criança viciada em celular ou em rede social, seja de qualquer conteúdo, o cérebro dela fica dependente como um adulto viciado em cocaína. Isso é muito sério. É muito sério. Portanto, você pode ver, de vez em quando aparecem os vídeos no YouTube de criança querendo um celular, o pai tentando, brincando com ele, e aí ele chora, 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 o pai vai lá e dá o celular. E que também, ou seja, aqui já demonstra duas coisas. A primeira coisa, demonstra que o filho já está dependente daquele aparelho. E segundo, quando os filhos fazem uma birra, uma pirraça, e o pai vai lá para evitar aquela situação ali, entrega para a criança aquilo que a criança está pedindo, isso na psicologia chama reforço positivo ou reforço negativo. Ou seja, a criança está pegando uma pirraça. Aí o pai vai lá e entrega o que ela está querendo. A criança vai crescer o quê? Ela vai crescer um adulto que acredita que ela vai conseguir as coisas no grito, no choro. Você está entendendo como é que Mudar o funciona? comportamento o resto da vida. Vai mudar o comportamento o resto da vida. É por isso que quando começa a se inserir no trabalho, tem dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque aprendeu ali, inconsciente com os pais, que quando ele chora, quando ele briga, quando ele está nervoso, as pessoas entregam as coisas para ele, mas o mundo aí fora é diferente. Diferente.